Olá pessoal, bem-vindos de volta à série Santos, Completos e Ajustados. E hoje nós vamos falar de estarmos ajustados em Cristo Jesus. Nosso texto base é a 1 Tessalonicenses, onde Paulo está dizendo que o próprio Deus, o Deus da paz, nos santifique inteiramente. Em outras versões a gente viu, nos tornem santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo. Nós já falamos sobre sermos santificados, declarados santos, separados. Falamos sobre sermos completos no episódio passado. Esse estado de completude ela está intimamente ligada à paz, à presença do próprio Deus. De podermos usufruir da presença. E hoje nós vamos falar sobre estarmos ajustados. A paz estava ligado à alma, né? Uma paz para a alma, uma estabilidade interna. E hoje o estar ajustado, sermos ajustados, está ligado ao corpo. Nós temos um corpo plenamente ajustado. Eu gostaria de iniciar falando uma frase do Gordon Lindsay. Gordon Lindsay vai dizer assim: a cura do corpo e a salvação envolvem uma obra semelhante do espírito e são governadas por leis idênticas. A questão é que a cura divina ela não está separada da salvação. A obra de Cristo na cruz ela não proveu uma salvação para o seu espírito e apenas isso. Nós falamos disso desde o primeiro episódio, dizendo que nada ficou para trás na obra de Cristo. Deus não se esqueceu de lidar com nada. A obra de Cristo ela é perfeita e é completa. Ela nos alcança por completo, espírito, alma e corpo. Então a cura divina ela não está separada da salvação. Ela é simplesmente a salvação de Deus, a salvação de Cristo sendo manifesta no corpo. E, para a gente iniciar, eu gostaria de colocar que as doenças, elas são uma maldição da lei. Se a gente pegar e abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 28, nós vamos ver ali em Deuteronômio uma lista de coisas que dizem respeito a maldições da lei, consequências de uma maldição que foi estabelecida. E essa maldição da lei, ela pode ser traduzida em 3 coisas: morte espiritual, miséria e doenças. Se a gente pegar essa lista de coisas que estão descritas em Deuteronômio 28, nós vamos conseguir colocá-las dentro dessas classes de coisas. Inseri-las dentro dessas classes. Uma morte espiritual, um afastamento de Deus, morte eterna, ou miséria. E quando eu falo miséria aqui, é interessante que eu não estou falando simplesmente de uma pobreza financeira, de ausência de recursos. Pode sim estar falando disso, mas não só. Tanto que uma das coisas que Deuteronômio 28 vai dizer é sobre escassez de todas as coisas. Então, sim, é uma escassez de recursos, mas não só de recursos, mas de todas as coisas. Miséria está dizendo sobre escassez em todas as coisas. E em Deuteronômio ele vai listar outras coisas que reforçam essa ideia. Ele vai falar sobre uma descendência, filhos cativos. Ele vai falar sobre corações trêmulos, sobre tristeza da mente, sobre olhos desfalecidos, sobre opressão, sobre vergonha, sobre ausência de descanso. Isso tudo é miséria. É miséria da alma. É escassez na alma. Isso é uma maldição da lei. Assim como a morte espiritual foi uma maldição estabelecida, fruto de uma maldição estabelecida, a miséria, a escassez da alma, foi fruto da maldição que também foi estabelecida. E por fim, nessa lista ele vai falar sobre doenças, sobre defeitos. Também é fruto de uma maldição estabelecida. Então, morte espiritual, escassez da alma, miséria e doenças. A questão é que Gálatas, capítulo 3, nós vamos iniciar com esse versículo base. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Paulo vai dizer assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei. Ele nos redimiu da maldição da lei. Quando? Quando se tornou maldição em nosso lugar. Observa que Cristo se torna maldição em nosso lugar, para que o poder da maldição sobre nós fosse quebrado. Nós fomos redimidos da maldição da lei. O poder da maldição foi quebrado quando Cristo se torna maldição em nosso lugar. E quando ele se tornou maldito?
está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz. Então, quando Cristo é pendurado na cruz, ele se torna maldito, ele se torna maldição em nosso lugar. E ao se tornar maldição em nosso lugar, ele nos redimiu da maldição. Ele quebrou o poder da maldição sobre nós. E quando ele quebra o poder da maldição, quando ele quebra consequências da maldição, ele está quebrando a morte espiritual. Ele está quebrando a miséria, escassez, opressões. E está quebrando doenças. Então, uma vez que Cristo nos redime da maldição da lei, ele está ali quebrando todo o poder que a doença tem sobre o nosso corpo. Da mesma forma que o pecado tinha poder sobre o nosso espírito, era uma natureza de pecado, e ela tinha poder sobre o nosso espírito, na obra da redenção, na obra da cruz, o pecado perde o poder sobre o nosso espírito. Só que pela mesma obra da redenção, a doença perdeu o poder sobre o nosso corpo. É a mesma obra. Porque era fruto também da mesma maldição. E da mesma forma, a escassez, a opressão, a vergonha perde o poder sobre a nossa alma. Que entra um pouco na ideia dos sermos santificados, que nós falamos no episódio 3. Observa, episódio 2, desculpa. Que nós estamos falando que nós somos separados, né? Nosso espírito foi separado da condição de morte. Ou seja, o pecado, a morte espiritual não tem mais poder sobre o nosso espírito. Quando nós falamos que a nossa alma foi separada de toda opressão, de toda aflição, nós estamos dizendo aqui que a escassez, a miséria, a opressão perdeu poder sobre a nossa alma. Ela foi separada, nossa alma está separada dessa condição. E foi unida a Cristo, unida à presença, à paz, que excede todo entendimento. E por fim, nós falamos que nesse processo de santificação, nosso corpo foi separado das doenças. E reforçando o que nós estamos dizendo aqui. Que as doenças perderam poder sobre o nosso corpo. Observa aqui em 2 Coríntios 5, 21. Paulo vai dizer assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Jesus. Jesus se tornou pecado. Para quê? Para que nos tornássemos justiça de Deus. Nós já falamos a respeito de ser justiça de Deus. De estar num estado de pleno relacionamento, de ligação íntima, aberta, livre com Deus. Então Deus olha para nós e, se fôssemos julgados, não seríamos condenados, mas estamos redimidos. Por quê? Porque toda a dívida que era contra nós estava sobre Cristo. O escrito de dívidas foi rasgado. Não somos condenados, mas somos justificados. A morte, o pecado, perdeu o poder sobre o nosso espírito. E aí em 2 Coríntios 8, 9 vai dizer: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. Ele assumiu um estado de miséria, de escassez. Ele tinha tudo, mas ele assumiu escassez. Por amor de vocês. Para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos, supridos, completos, nada faltando. E por fim, mostrando que Cristo quebra a maldição, o poder da maldição que era contra nós. Isaías 53, versículo 4. O profeta Isaías vai dizer assim: verdadeiramente, o fato é, em outras versões, ele, Jesus, tomou sobre si, e tomou é nasa, ele tomou carregando para longe, tomou sobre si carregando para longe as nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, hoje, estava sobre ele. E pelas suas feridas, pesaduras, fomos sarados. Observa aqui que Isaías não fala apenas do problema da enfermidade sendo finalizado, né? Ele não fala que simplesmente Jesus carregou sobre si as nossas dores e enfermidades e devido a essas feridas, essas dores carregadas, nós fomos sarados. Ele fala também que ele foi moído por nossas iniquidades, que é um problema do pecado. Mostrando novamente que na obra da cruz, na obra da redenção, o problema do pecado foi resolvido e o problema das doenças foram resolvidos. A maldição, cujo fruto era morte espiritual,
miséria, escassez e doenças, a maldição foi quebrada na mesma obra, na obra da redenção. Jesus não só foi moído pelas nossas iniquidades, pecados, resolvendo o problema do pecado, como também ele sofre pelas nossas doenças. Ele fala que a paz está sobre nós porque sobre ele estavam as feridas e por elas fomos sarados. A mesma obra trouxe libertação tanto do pecado quanto das doenças. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, vai dizer algo semelhante. Pedro vai dizer assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então observa que ele está falando sobre o problema dos pecados sendo resolvidos ali. Para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Agora nós estamos mortos para os pecados. E mortos para os pecados podemos viver hoje para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Observa que ele trata novamente aqui. Mostra novamente aqui que na cruz foi resolvido tanto o problema dos pecados quanto das doenças. Na mesma obra. Da mesma forma que nós hoje não temos mais uma natureza de pecado, mas nos tornamos justiça de Deus, temos a natureza do próprio Deus em nós, Zoe. Temos um espírito ligado a Deus, de forma íntima e orgânica. Da mesma forma, o nosso corpo recebe a saúde do próprio Deus. Porque é a vida do próprio Deus em nós. É a vida do próprio Deus em nós. Não, as bênçãos de Deus não estão separadas de quem Deus nos tornou. Uma vez que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, tendo a vida de Deus em nós, a vida dele em nós, nos traz vida e vida em abundância. Nós vamos ver já já isso. Agora, observa só algo interessante. Eu não vou ler essa passagem lá de Êxodo, mas observa o que acontece com o povo de Israel que está andando no Egito rumo a Canaã, a terra prometida. Êxodo vai ler essa passagem, se você quiser ler na sua casa durante essa semana. Êxodo capítulo 12 vai contar a respeito disso, né? Deus dizendo a Moisés instruções a respeito do cordeiro que deveria ser morto, o sangue deveria ser passado nas portas, e depois eles deveriam assar esse cordeiro e comer esse cordeiro. Você pode ler essa passagem depois. E essa seria a Páscoa que eles iriam celebrar. Mas observa que em Salmos, capítulo 105, versículo 37, o salmista vai dizer sobre esse episódio. Ele vai dizer assim: assim o Senhor tirou Israel, seu povo, do Egito, carregado de riquezas, ouro e prata, e não havia uma única pessoa que não estivesse forte e cheia de saúde. Calculam que lá nessa época do povo de Israel caminhando no deserto, uma terra prometida, era por volta de 3 milhões de pessoas. Não eram 10 pessoas, 1.000 pessoas, eram por volta de 3 milhões de pessoas. E dentre esses 3 milhões de pessoas, não havia uma única pessoa que não estivesse forte e cheia de saúde. Agora, como que essas pessoas, esses 3 milhões de pessoas, poderiam usufruir de uma saúde completa no deserto? Isso está intimamente ligado ao ato que eles fizeram, e era um ato profético, que estava apontando para o Cordeiro de Deus, Cordeiro que seria Cristo, o Cordeiro Pascal que seria morto. E observa o que eles fizeram, eles passaram o sangue do Cordeiro, que seria o sangue apontando para o sangue de Cristo, passando nas portas. E esse sangue, ele estava fazendo a expiação dos pecados. Tanto que o anjo da morte, ao passar pelas casas, ele não iria trazer a morte. Havia expiação dos pecados. E o corpo do cordeiro deveria ser assado e comido. E esse corpo partido também apontava para o corpo de Cristo, que seria partido por nós. E esse corpo partido, ele traz saúde para o povo. Observa que em Êxodo
Se você ler, eles vão comer do cordeiro e logo em seguida eles vão sair de viagem. E o salmista está dizendo que eles marcharam rumo a Canaã, eles foram rumo a Canaã e todos estavam cheios de saúde, fortes. Da onde veio essa saúde? Do cordeiro partido. Apontando para Cristo Jesus, o corpo de Cristo partido. E hoje nós temos o sangue derramado de Cristo na cruz, que fez a expiação dos pecados. E o corpo partido de Jesus. Moído, partido, que aponta, que traz para o nosso corpo saúde, vida e vida em abundância. A questão é que o diabo não tem mais poder sobre nós. Vamos entender um pouquinho rapidamente qual era a jurisdição. Quando eu digo jurisdição, seria qual é o território sobre o qual o diabo tinha poder, autoridade. Qual é o território? Qual é a jurisdição dele? A jurisdição é a natureza de pecado. Por quê? Porque a natureza de pecado estava sob a maldição da lei. Perceba isso. A natureza de pecado estava sob a maldição da lei. E qual era o fruto da maldição? Morte espiritual. Natureza de pecado é uma natureza de morte. Miséria, escassez e doenças. Agora, a partir do momento que eu não tenho mais a natureza de pecado, porque o corpo do pecado foi quebrado, nós lemos isso no episódio 2. Foi quebrado, foi destruído o corpo do pecado. Hamartia. Agora, nós não temos mais a natureza do pecado, mas nós recebemos a natureza do próprio Deus. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. A nossa nova natureza não está mais sob a maldição da lei, mas o Espírito da vida. Então, o diabo não tem mais jurisdição, não tem mais poder. Porque nós não estamos mais sobre o território, o império das trevas, mas somos transportados para o reino do seu amor. O poder da maldição foi quebrado sobre nós. Amém? Eu declaro isso sobre a sua vida, sendo manifesto no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. A bênção de Deus não está separada de quem Ele nos tornou. Nós nos tornamos novas criaturas. E como novas criaturas, nós usufruímos da vida do próprio Deus. Da vida do próprio Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vai dizer assim: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem que vive em mim? Cristo. A vida de Cristo. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo vive em mim. A sua vida está em mim. E aonde a vida de Jesus está, a doença não fica. Por que eu posso usufruir de vida, saúde completa? Porque a vida de Deus está em mim. Eu sou uma nova criatura, eu tenho a vida de Deus em mim, e a vida de Deus traz vida abundante, saúde abundante. 1 João, a gente já usou esse versículo várias e várias vezes, 1 João 4,17, a parte B do versículo vai dizer, porque como Jesus é, assim nós somos neste mundo. Em outras versões ele fala, a nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. Por quê? Porque Cristo vive em nós. Nós vivemos como Ele. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. A nossa situação é idêntica de Cristo. Qual é a situação de Cristo neste mundo? É de doença? Não. Então, se a situação de Cristo neste mundo não é de doença, a minha também não é. As doenças não têm mais poder sobre o meu corpo. Porque todo o poder foi quebrado quando Cristo se tornou maldição. Ele quebrou o poder da maldição. Ele levou sobre si todas as minhas dores. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. E uma vez que ele levou sobre si, não tem mais por que eu levar as mesmas dores e enfermidades. Porque se ele já levou, como eu vou levar a mesma coisa que ele levou? E nós lemos lá em Isaías, ele levou para longe. Não é justo, não é legal eu tomar sobre o meu corpo o que ele já levou. Isso é ilegal. Quando o diabo tenta colocar sobre o meu corpo uma doença, isso é ilegal, é um processo ilegal. Ele não tem legalidade, é uma cilada. Ele está querendo sugestionar coisas para você e você não pode dar lugar a isso, você não pode aceitar a encomenda. Então alguém aperta na sua campainha e fala assim, olha, trouxe um presente para você. Aí você olha, lê lá e não está escrito o seu nome. Está escrito o nome de outra pessoa. Você vai aceitar essa encomenda? Quando o diabo chega para você com um pacote de doença, você pode ter certeza que lá não está escrito o seu nome.
Porque a doença não te pertence. Agora a questão é, você aceita a encomenda? Não deis lugar ao diabo. Você tem a vida de Cristo em você. E dessa vida flui saúde. Saúde. Romanos capítulo 8, versículo 11. Paulo vai dizer assim: e seu espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vocês? E habita? Uma vez que eu e você aceitamos a Jesus, o Espírito Santo veio viver em nós, ele habita em nós. Esse mesmo Espírito que habita em nós ressuscitou Jesus entre os mortos. Ele vai dizer assim: esse mesmo Espírito também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Esse dará vida é zopoesei, que é vivificar. É trazer zoe. O Espírito Santo vivendo em nós, ele manifesta zoe. Ele alimenta zoe. Ele cultiva zoe. Ele manifesta zoe em nós. Aos nossos corpos mortais. Em outra versão ele vai dizer assim, eu gosto demais dessa versão. Ele vai dizer, com o Espírito vivendo em nós, o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto o de Cristo. Eu declaro isso. O seu corpo é tão cheio de vida quanto o corpo de Cristo é. Cada parte do seu corpo, cada órgão, cada célula, cada organela, cada membro é tão cheio de vida quanto o corpo de Cristo é. Por quê? Porque o Espírito Santo vive em você e ele traz a vida do próprio Deus a você. Ele traz vida e vida em abundância. Eu declaro isso sobre você nesse momento que você está lendo esse vídeo. E no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? A cura não é simplesmente... Quem fala isso é Bill Johnson. Bill Johnson ele vai dizer assim: a cura não é apenas algo que Deus faz. Trata-se de quem ele é. A cura, quando um corpo está doente e recebe a cura, não é simplesmente uma ação de Deus. É uma manifestação de quem ele é. Ele é a própria cura. Ele é a própria vida. Em passagem ele vai dizer: eu sou Jeová Rafá, aquele que cura. Você achar que Deus é aquele que traz doença, você está negando a natureza do próprio Deus. Como Deus, que é Jeová Rafá, aquele que cura, coloca a doença. Você está indo contra a natureza do próprio Deus. Contra quem ele é. Não contra o que ele faz, mas contra quem ele é. Cristo vive em nós. E dessa vida nós usufruímos saúde completa. Nosso corpo é ajustado. Completamente ajustado. Observa, como eu disse, que a doença não tem mais direito sobre o nosso corpo. Agora pensa no seguinte. Uma vez que a doença não tem mais direito sobre o nosso corpo, ela não pode nem ousar relar no nosso corpo. Às vezes a gente pensa assim: Mateus, talvez, ela pode ficar alguns dias. A questão é que se você acredita, se você crê que ela tem direito a alguns dias sobre o seu corpo, ela vai ficar alguns dias sobre o seu corpo. Mateus, não, eu acho assim, olha, eu não vou ficar doente para a vida inteira, mas doente alguns dias, tudo bem. Não. A doença não tem direito nenhum sobre o seu corpo, nem em horas. Qualquer vida maligna que tenta se estabelecer no seu corpo e trazer doença é maldita. Não tem direito, não pertence a você. A vida que você tem é a vida de Deus, é Zoe, e não a vida que traz doença. Ela não tem direito, a doença não tem direito nenhum sobre você. Entenda isso. Entenda os seus direitos e você terá fé. T.L. Osborne diz isso. Entenda os seus direitos, entenda o que você é em Cristo. Isso te dá total fé para viver segundo aquilo. A fé não é que você vai ser curado. A fé é que você já é curado. É uma posse da fé. Porque se eu vou ser, eu não possuo agora. Não, a fé tem posses, ela já é agora. Eu já sou curado em Cristo Jesus, porque Jesus já levou
sobre si. Foi uma obra passada e consumada. E ele já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. E por isso hoje eu tenho paz, eu tenho saúde no meu corpo. Toda maldição foi quebrada. Cristo vive em mim. O Espírito Santo vivendo em mim, ele traz a própria vida, Zoe. Ele vivifica o meu corpo mortal. Nós falamos disso agora. Romanos, ele dizendo que com o Espírito Santo vivendo em nós, nosso corpo é tão cheio de vida quanto o corpo de Cristo é. A questão é que se nós não discernimos o corpo de Cristo, se nós não discernimos o que Cristo fez por nós, às vezes nós aceitamos viver menos do que Cristo conquistou. Se nós não entendemos que nós somos uma propriedade redimida de Deus, e Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 6:20, que nós somos comprados. Uma vez que nós somos comprados por um alto preço, nós pertencemos, somos uma propriedade redimida. E ele fala que nós glorificamos a Deus com o nosso corpo. O nosso corpo não glorifica a Deus com doenças. Nosso corpo não glorifica a Deus com doenças. Nosso corpo glorifica a Deus com saúde plena. A questão é que se eu tolero viver menos do que Cristo conquistou, se eu paro de discernir o corpo de Cristo, e nós podemos ver isso em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo está ensinando para a igreja de Coríntios a respeito da ceia, sobre cear e partir o pão e beber do cálice. No versículo 29 ele vai dizer assim: porque quem come e bebe sem discernir o corpo, sem saber o que Cristo sofreu e morreu por nós, come e bebe para sua própria condenação. Se você não discernir o que Cristo fez por você, acaba ocorrendo o que ocorreu no versículo 30. Por isso há entre vocês muito fracos e doentes. A Bíblia ela só vai falar no contexto de uma pessoa dentro da igreja doente aqui, quando fala que ela está doente porque ela não discerniu o corpo de Cristo. Ele está falando aqui, muitos dentro da igreja estão fracos e doentes, estão enfraquecidos, porque faltou discernimento, conhecimento sobre o corpo de Cristo partido por nós, sobre aquilo que Cristo fez. Porque se você ter conhecimento, discernimento sobre o que Cristo fez, disso provém a vida do próprio Deus. Agora, entenda que o diabo vai te dar sugestões. E nós falamos disso no episódio passado, sobre a alma, né? Sobre sermos completos, somos sermos completos. Você é completo. E você não é completo porque as circunstâncias na sua frente te fazem completo. Você é completo pelo que Cristo fez. Você é completo em Cristo Jesus. Você é completo porque você tem a presença de Deus, a paz de Deus, a completude. Você usufrui de presença. A questão é que da mesma forma que o diabo te traz sugestões para falar, olha, se preocupe, tenha ansiedade, tenha preocupações, fique com medo, te jogando sugestões, dardos inflamados. Os dardos inflamados do maligno de Efésios não vai no seu espírito, vai na sua alma. Ele quer fazer você sair de uma esfera do espírito e ir para uma esfera natural, onde os sentimentos governam, onde o que está à sua frente tenta te fazer andar, governar. Da mesma forma, o diabo vai sugerir coisas no seu corpo, fazer você viver menos do que Jesus já conquistou para você. A questão é que o evangelho de Deus não é pequeno. O problema é que muitas pessoas o vivem de forma pequena. Já falei isso outras vezes. E Paulo vai dizer em Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Ele quer um lugar na sua vida, ele não tem, mas ele quer. Não dê esse lugar a ele. Não dê. Agora, observa que o que ele faz é tentar plantar sementes na sua mente. Que são sementes de incredulidade. As sementes de incredulidade, observa, a incredulidade não é uma ausência de fé, mas a incredulidade são sementes que tentam disputar com as sementes da fé no solo do seu coração. O seu coração é um solo. E aí o diabo tenta plantar ali sementes de incredulidade, que tenta sugar a energia da palavra, do que a palavra de Deus diz a seu respeito. O diabo quer que você viva limitado
com as suas possibilidades naturais, segundo as suas limitações naturais, ao invés de viver pautado pelo aquilo que Cristo já fez. O diabo fica toda hora querendo te levar a viver limitado segundo o natural e não segundo o que Cristo já conquistou. Não dê lugar ao diabo. Não aceite viver algo diferente do que Cristo já conquistou. Discirna o corpo partido de Cristo que te trouxe saúde. Discirna o sangue derramado de Cristo que te trouxe perdão. Restauração ao lugar de justiça. O diabo quer sugerir que você é derrotado, mas a palavra diz que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Efésios que nós somos inabaláveis. Ele diz: permaneçam inabaláveis. Permaneçam no estado inabalável. Não aceite sugestões que dizem você é derrotado. Isso não está condizente com o que a palavra diz sobre você. Por que você vai viver em uma situação diferente do que Deus disse, do que a palavra disse a seu respeito? Viva segundo o que Cristo conquistou. McCrossan vai dizer assim: todo cristão tem um direito comprado por sangue. É seu, é herança. De ser curado. Então, todo cristão tem um direito comprado por sangue de ser curado. Mas milhares não sabem que precisam praticar a mesma fé apropriadora no corpo ferido de Cristo para a cura, assim como antes eles praticaram a fé no seu sangue derramado para a salvação. Da mesma forma que você praticou a fé no sangue derramado de Cristo para a sua salvação, você entende que ele morreu e derramou o sangue dele por você e te salvou. Essa mesma fé, você utiliza dessa fé, se apropriando no corpo, do corpo partido de Cristo para a sua saúde. É a mesma obra, a obra da redenção. Trouxe expiação, trouxe redenção, salvação, cura. Libertação, a mesma obra. E quando você confessa isso, quando você se apropria disso, você está confessando, dizendo que você já é em Cristo Jesus. Declarando que você já é em Cristo Jesus. Colocando o seu coração e a sua boca em sintonia ao que você já é em Cristo Jesus. Discernindo isso e vivendo segundo isso. Permaneça inabalável. Entenda, compreenda o que Cristo fez na cruz. Ele quebrou toda a maldição da lei que era contra nós. O escrito de dívidas foi rasgado. Ele se tornou maldição em nosso lugar e trouxe cura para o nosso corpo. A vida que nós vivemos hoje, no nosso corpo, é a vida de Cristo. E com o Espírito Santo vivendo em nós, nós temos vida e vida em abundância. Nosso corpo é tão cheio de vida quanto o corpo de Cristo é. Receba a vida no seu corpo hoje, no nome de Jesus. Eu declaro a vida de Cristo. Suas células sendo vivificadas, o seu sistema sendo vivificado, os órgãos novos, no nome de Jesus. Toda célula doente sendo quebrada no nome de Jesus. Toda doença sendo destruída no nome de Jesus. Eu repreendo todo sintoma, toda dor no nome de Jesus. E declaro a saúde, a vida de Jesus. O Espírito Santo vivificando o seu corpo agora. Gostaria que você abaixasse sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai, porque Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Para quebrar toda a maldição. E os frutos dessa maldição eram morte espiritual. Era miséria, escassez. E eram doenças. Mas todo o poder da maldição que era contra nós foi quebrado em Cristo Jesus. Não tem mais direito sobre nós. A morte espiritual não tem mais direito sobre o nosso espírito. A escassez, a miséria não tem mais direito na nossa alma. Nós temos uma alma próspera. E as doenças não têm mais direito sobre o nosso corpo. O nosso corpo, ele é saudável. Nosso espírito é vivificado. Toda maldição foi quebrada. E hoje nós usufruímos da vida do próprio Deus em nós. Pai, as tuas bênçãos e bênçãos abundantes não estão separadas de quem o Senhor nos tornou. O Senhor nos tornou novas criaturas no Senhor. Nós temos a vida do Senhor em nós. E essa vida traz vida e vida em abundância. O Espírito Santo em nós vivifica o nosso corpo mortal. Nós te agradecemos por isso. Por saúde completa. Nós somos santos, completos e ajustados no Senhor.
nosso corpo é ajustado, alinhado no Senhor. Tudo que está desalinhado, nós repreendemos agora. Nós declaramos sendo alinhados agora no nome de Jesus. Corpos sendo alinhados no nome de Jesus. Musculaturas sendo alinhadas. Nervos, tendões. Declaramos órgãos sendo restaurados. Declaramos células sendo curadas no nome de Jesus. Declaramos saúde completa a todos os corpos no nome de Jesus. Vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Amém, amém, amém. Amém. Sejam abençoados. Até o episódio da semana que vem.